Bom, tens 10 minutos? Se estiveres, descontrai, fica comigo porque vamos falar de Almada. Vamos aproveitar estes 10 minutos para falar da cidade que queremos construir, da cidade que idealizamos e da cidade que precisamos conquistar até outubro, porque precisamos que o campo progressista, não só no resto do país como também em Almada, ganhe força e precisamos que a construa seja só com o LIVRE ou com restantes forças. Passo primeiro a apresentar-me. Sou Matias Feijó, tenho 18 anos e sou candidato às primárias do LIVRE à Câmara Municipal de Almada. Desde 2022 sou membro do LIVRE, primeiramente como apoiante e agora como membro. Tenho feito várias coisas desde que cá cheguei e a primeira delas foi ser, durante algum tempo, coordenador do CT Políticas Autárquicas e Regionais. Posteriormente passei também a formar parte do GCL do NT Setúbal e do NT Almada, no NT Almada como efetivo e no NT Setúbal como suplente, mas colaborando em ambos e trabalhando também para construir essa alternativa da esquerda progressista e ecologista, tanto em Setúbal como em Almada. Chegamos a esta situação também, depois de ter conseguido eleger já em 2 ocasiões o Paulo Moacho como deputado no Círculo Eleitoral de Setúbal, ao qual principalmente não é trabalho meu, é trabalho de todos aqueles que fizeram campanha, tanto em 2024 como este ano, e a verdade é que fico muito contente sempre que vejo novas pessoas no partido, porque a verdade é uma, e reconheço. Cada vez agora que vou a atividades do partido já não conheço nem um terço das pessoas, o que me resulta fantástico e parece-me só incrível. Cada vez há mais pessoas para discutir mais ideias, para discutir de facto que país e que partido é que estamos a construir, e isso é simplesmente único e é uma experiência inesquecível. Estudo no ISCS. Tenho também feito outras coisas lá fora, trabalhar, estudar, e a verdade é que neste momento sinto que é mesmo o momento de me candidatar a estas autárquicas. Muita gente me tentou dizer que se calhar era demasiado jovem, que podia não resultar, que se calhar era momento de esperar, mas a verdade é que a Almada não espera. A Almada precisa mesmo de mudança, precisa de uma alternativa. A Almada é uma cidade de abril, é uma cidade que sempre foi de esquerda, que se construiu em base a ideias de progresso, de justiça social, de desenvolvimento justo e equitativo para todos e todas. E a verdade é que nos últimos tempos a Almada carece de uma alternativa verdadeira, de uma alternativa de esquerda progressista e ecologista que construa um modelo de cidade diferente àquele em que estamos. A verdade é uma, o LIVRE representa parte dessa alternativa e eu quero formar parte dessa alternativa. Neste momento eu acredito que precisamos tanto das pessoas mais experientes como das pessoas menos experientes, dos mais jovens aos mais velhos, de todos aqueles que possam e queiram formar parte desta alternativa e de construir um projeto de cidade novo, um projeto de cidade onde todos formamos parte, porque se há bandeiras nas quais eu quero trabalhar, são principalmente na democracia local. Acredito que a Almada precisa de ouvir as pessoas. Não só a Almada, como também o resto das autarquias a nível nacional, mas a verdade é que a Almada representa uma realidade mais próxima e onde de facto nós temos que trabalhar muito. A extrema-direita tem crescido em todo o país, também no nosso concelho, mas a verdade é que não foi só a extrema-direita, foi também todas aquelas narrativas e todas aquelas forças políticas que defendem posturas nas quais o Estado é uma ferramenta inútil, que não serve às pessoas e que o melhor é encarregarmos de dilapidá-lo e de fazer-lhe um espólio. E a verdade é uma, eu acredito que isto não é assim. Acredito que o Estado é uma ferramenta de justiça social, de trabalho, de progresso e desenvolvimento, não só para o país, mas também para as pessoas que o habitam, que é o mais importante.
Porque um país, um município, uma freguesia estão feitos de pessoas. Estamos feitos de pessoas. E a verdade é que precisamos trabalhar muito na proximidade, porque aquilo que o Estado Central não consegue servir tem que ser as autarquias. E esse é um trabalho que a esquerda tem que fazer nos próximos 4 anos. E precisamos de políticas sérias, mas construídas entre todos. Precisamos de políticas que sirvam as pessoas e que sirvam também aqueles, não só que vivem em Almada, como também os que nos visitam. Mas a verdade é que há outras bandeiras também pelas quais quero trabalhar. Uma delas é a mobilidade. Acredito que para construirmos uma Almada com mais justiça social, mas também para construir uma Almada mais sustentável, precisamos de trabalhar as políticas da mobilidade. Precisamos de um concelho onde, por exemplo, para quem vive na Costa de Caparica como eu, ou quem vive na Charneca, ou quem vive no Monte, ou quem vive na freguesia urbana, não tenha que demorar 1 hora a chegar ao seu local de trabalho de transportes públicos, ou que não tenha que apanhar o trânsito no seu veículo privado. Acredito que a Almada pode construir políticas de mobilidade que desenvolvam uma maior facilidade à hora de escolher os transportes públicos e à hora de escolher outros meios de transporte que ajudem a contaminar menos, que ajudem também os almadenses a pouparem nas suas carteiras e que ajudem a criar justiça social. Porque, recolhendo também aqui uma frase uma vez dita um dos nossos deputados, um dos membros do nosso grupo parlamentar, ecologia sem justiça social ou sem luta de classes, como preferirem, é jardinagem. E nós precisamos de desenvolver políticas ecologistas de verdade, e a mobilidade é uma dessas ferramentas. Outras bandeiras que também quero trabalhar são também, por exemplo, o desenvolvimento, não diria económico, diria um desenvolvimento do próprio concelho. Precisamos que a Almada não seja um dormitório. Há quem queira que a Almada volte a ser um dormitório e isto não pode acontecer. Não podemos limitar-nos a ser um subúrbio. Precisamos de construir cidade. Precisamos de construir uma cidade onde se vive, onde se trabalha e onde se estuda, ou onde as pessoas são cuidadas. E precisamos que este modelo de cidade funcione, porque a verdade é uma, precisamos mesmo. E para isso é necessário políticas públicas que têm que vir desde a autarquia, não conseguem vir desde o Estado Central. E é por isso que precisamos de continuar a construir e trabalhar para que este modelo de cidade que queremos levar a cabo se concretize. E precisamos de falar com as pessoas, fazer campanha, ouvir as pessoas, ouvir o que é que lhes inquieta, o que é que precisam para que esta cidade seja diferente. Mas agora também vou aproveitar, para além de responder às perguntas da Comissão Eleitoral, para responder a algumas perguntas que vocês me colocaram pelas redes sociais e que prometi que ia responder. A primeira delas é se acho que o alargamento do IC20 foi um sucesso para a melhoria da mobilidade. Esta é uma resposta fácil. Não foi. Mais faixas, a ponto continua a ter 3, por isso simplesmente estamos a aumentar o trânsito. Este dinheiro podia ter sido gasto em transportes públicos, em políticas de mobilidade diferentes, e também podia ser gasto, ou, por exemplo, em que a 4ª faixa fosse uma faixa bus, coisa que não se fez e que não faz sentido absolutamente algum. A seguinte é: qual é o maior contributo que podes dar nesta candidatura? Tenho claro, ideias novas, propostas novas, uma energia nova, e de facto não é por ser jovem que não se podem ter ideias. É porque sou jovem que posso ter ideias novas, e é porque sou jovem que posso dar outra energia a esta candidatura, e é isso mesmo que eu quero fazer. Como pretendes fazer da Almada do município mais verde e sustentável? Mais espaços verdes, mais transportes públicos, mais políticas viradas também para o desenvolvimento meioambiental da nossa cidade. Quais são as tuas propostas para solucionar a crise da habitação em Almada e se vou reduzir os preços das casas? Sim, vamos reduzir os preços das casas. É necessário. É necessário continuar a construir habitação pública, é necessário colocar tetos às rendas, precisamos mesmo de trabalhar nesta questão, precisamos de trabalhar em revitalizar edifícios devolutos para que sejam de espaço público, e precisamos de que a cidade se desenvolva. E com isto, já passei os 10 minutos. Obrigado pelo tempo que me ouviram. Espero ter tido uma conversa amena e descontraída aqui com todos vocês. E até à próxima.